Ô, Valdir, tá mutado. Isso aqui, agora eu liguei o microfone. Agora sim, beleza? Beleza. Eu só notei há pouco tempo que meu notebook está com a webcam prejudicada. Ah, não, beleza, vê o que é melhor aí. Eu estou conseguindo te ver perfeitamente, meu amigo. Uma boa noite aí, já, Uma já é boa quase noite. 1 da manhã, né? É um prazer Noite. enorme poder estar te ouvindo aí hoje. E a gente acabou que a gente se falou antes de você embarcar, né? E, enfim, até a gente acabou de não dando continuidade, né? Enfim, você na correria aí, eu também. Mas no fim das contas, você conseguiu sair lá do aeroporto ou não? Lá de Dubai? Não consegui. Não conseguiu. Não consegui. Não foi dessa vez. Nem com todo o jeitinho brasileiro não foi possível dar uma escapada? Ah, não foi possível. A burocracia acabou sendo maior. Porque você queria dar uma volta em Dubai, não pode, né? Você tem que pagar uma licença de Tem que, tem 300 que, 300 dirhams, uma é, coisa assim, né? é difícil, meu amigo. Aliás, eu não sei o que foi pior, se foi eu ter ficado lá dentro do aeroporto ou, não, enfim. Porque lá dentro do aeroporto os preços são absurdos. Entendi. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei 16 horas dentro do aeroporto. Nossa, Nossa. é tempo, hein? Caramba, É muito tempo. é bastante. Tô só colocando aqui no Instagram. Ô, Valdir, e o motivo da sua vinda, cara? Boa noite, Danto. Boa noite a todos. Boa noite quem está entrando agora. O Danton tá aí, falou boa noite no chat aí, ele deve estar com a criançada lá. Hein, Valdir? Você, você veio para o Brasil já meio que planejado já, esse período. Na verdade, a minha vinda foi fora dos planos, porque eu iria renovar a minha estadia aqui, mas não consegui por conta da guerra, né? E aí eu tive que sair. Fiquei no Brasil cerca de um mês. E depois ocorreu aqui na Rússia um fórum econômico de São Petersburgo. E eu fui convidado para fazer uma palestra numa das mesas desse fórum. E nesse Entendi, caso, eu acabei voltando um pouco mais de um mês de ter ido para o Brasil. Eu cheguei no Brasil dia 10 de maio, voltei no dia 13 de junho. entendi. E você conseguiu voltar para aí, pegar seu estabelecimento de novo? Como, Peguei, como... peguei um outro estabelecimento. Hum, Só que agora eu estou procurando não o estabelecimento no qual eu fiquei hospedado no fórum, mas um estabelecimento que ficasse mais em conta para mim em relação ao local de trabalho. Então eu estou nessa fase de busca ainda que eu não consegui parar. Eu estou numa correria absurda aqui. entendi, Valdir, entendi. E você continua no mesmo trabalho aí, na questão lá a Eu de agora estou. criptomoeda, né? Na Exato. exchange, né? Isso, eu ainda estou respondendo questões relativas a dúvidas de negociação, mas eu também estou indo para uma outra área que é escrevendo notícias econômicas. Ah, entendi. Mas Então, é meio que no campo. eu tô fazendo pequenos artigos para o site da corretora relacionados a fatores que influenciam na variação do comércio de moedas. Então, Entendi. Não, Pô, estou interessantíssimo migrando isso. aos poucos. Interessantíssimo isso. Inclusive, eu acredito que você deva. Você está escrevendo em português ou em inglês? Português e inglês. Certo. É porque eu acho que, assim, até interessa ao grupo, né, Gui? Até interessa ao grupo esses briefings, esses relatos, as análises, né, que o Valdir entrega lá para a FBS relacionado ao mercado de moedas, né, mercado de câmbio, é, mas acaba que também ele aborda outros temas que trazem, né, a influência da geopolítica dentro do mercado financeiro, e aí tem tudo a ver
com o tema que a gente trabalha todos os dias, né? E assim, você percebe que deve ter relatório pra caramba, né? Porque o mercado tá mudando todo dia, toda hora, o mercado muda, o petróleo uma hora para cima, uma hora para baixo, 14%, depois 11% em linha reta, voltando agora. Nossa, insere demais, né? Isso que junta ainda a questão da guerra, né? Que nós vamos comentar aqui, junta a questão política, tipo, no Brasil, né? Que esse ano tá muito ruído. Eu não sei se isso é uma precificação, ainda não dá para saber, né? Mas a gente tem muita coisa pelo caminho aí. Tem muito obstáculo pelo caminho aí, viu? Tem bastante obstáculo. Aqui no Brasil vai ter muito obstáculo. Deixa eu avisar a galera do. O mercado ele geralmente precifica, Guilherme, entre 6 a 10 meses antes. Então, tem algumas coisas aí que já estão fazendo preço, coisas futuras aí como eleição, algumas coisas já estão sendo precificadas hoje, recessão lá fora. Então, tem bastante coisa aí que já está começando a fazer preço. E não é à toa que o Ibovespa veio abaixo aí do 100K. E lá fora também patinando e caindo até bastante, né? Nos Estados Unidos especialmente. E assim, todo mundo fala, né? Ah, mas subiu o S&P pra caramba, a gente não subiu junto. Tá? Comentou com o Marcos até lá na última call que a gente teve semana passada, né, Dan? E falou a mesma coisa, falou assim, cara, e eles caem, a gente cai junto. Não tem essa não, né? É uma parada que nós somos totalmente meio que temos uma relação muito grande com eles, né? Muito grande. Fica refém, né? Eles têm todo o direito de subir e a gente não acompanhar, mas quando eles caem, 90% das vezes, 80%, a gente vai acabar exercendo a correlação, né? Porque é uma pressão muito grande vinda lá o gringo, né? É tanto que isso é claro, Gui, que a nossa bolsa abre no horário e a bolsa deles abre no outro. Quando a bolsa americana abre, a gente vê como o fluxo de negociação aqui é alterado, né? Então, isso daí é só uma ponta para perceber que não tem como escapar, né, dessa correlação. Sim, não tem. O pessoal tá pedindo o link aqui, deixa eu mandar para o pessoal aqui, que eu não esqueci de mandar para esse outro pessoal aqui. E, meu amigo Valdir, você acabou que não conseguiu a grandiosa foto, hein? Não consegui, eu não estava entre as digníssimas poucas pessoas que fizeram parte da sessão plenária no dia 17. Uhum. Mas ele estava presente no evento, né? Ele chegou a discursar no evento, né? Ele discursou no evento com 1 hora de atraso, porque ocorreu um ataque de DDoS no fórum, um ataque de hacker, que acabou prejudicando a comunicação lá dentro. Inclusive, no dia 17, no dia em que o presidente russo ele fez o discurso, não tinha internet no fórum. Não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Caraca. E foi por conta desse ataque que ocorreu, mas aí, de todo modo, ele atrasou a fala dele, o início, né, da fala dele em 1 hora, era para começar às 2 da tarde, começou às 3 da tarde. Eu imagino que isso causou uma apreensão até em relação à segurança do evento, né? Não só na questão ali de logística, né, a cobertura toda, né, que a internet ia proporcionar, mas um ataque desse poderia até, enfim, gerar uma luz vermelha em relação à segurança mesmo física, né? Como é que foi isso? Como é que foi a entrada, a revista? Como é que estava isso para poder entrar lá no saguão, nos espaços onde tem as reuniões? Eu, por exemplo, eu sempre eu levava um café brasileiro comigo numa botijinha pequena, e eles não deixaram passar com café. Não deixaram? Não, para você ter uma ideia. Ficaram com o meu café, ficaram com algumas coisas que eu tinha também na bolsa. Na sessão plenária, as pessoas não podiam entrar com o telefone. Ô, louco. Tá, não. E a revista estava muito forte.
Isso que o Ítalo comentou era uma foto com o Putin. Exato, exatamente. Exato. Será que ele ia tirar, bicho? Ia nada, né? Não, é porque Acho que o não. evento, né, Gui, o evento, ele participou desse evento e antes do Valdir, né, ir para a Rússia, a gente se falou e a gente brincou, né? Pô, agora vai acontecer a tão sonhada foto com o Imagina. Putin. Mas, infelizmente, passou perto, meu amigo, bateu na trave. Bateu na trave. Valdir, e como que tá aí, cara? Porque assim, aqui nas mídias você não encontra tanta informação sobre mais a questão dessa tensão ainda, porque não parou os ataques, né? Continuou os ataques, continua ainda. Ontem mostrou, acho que, não sei se foi num supermercado, aquele Exato, foi no professor, supermercado. você viu isso? O cara, pô, o cara continua atacando ainda, o cara continua agredindo ainda, né? E na Rússia, eu acho que eu tenho comigo que tá tudo normal, entre aspas, né? Tá tudo ok lá, né? Aí, Então, existiu uma frase de uma. Não uma frase, mas é um tipo de pensamento que alguns ucranianos levantam na internet, e é o seguinte: por exemplo, 2014, começou a crise na Ucrânia em dezembro de 2013, janeiro de 2014, fevereiro, e aí as mídias começaram a noticiar de uma forma constante o que estava acontecendo no país. Dentro de um mês, parece que o que está acontecendo na Ucrânia virou mais uma pauta do nosso dia a dia. Então essa é uma reclamação que os ucranianos têm, por exemplo. No começo, toda a atenção da mídia está voltada para o que está acontecendo lá. E depois vira uma pauta, vira mais uma pauta. Então, o que aconteceu com o que acontece com o caso da guerra é que a guerra virou mais uma pauta dentro das pautas que o noticiário está veiculando hoje. Então, é a inflação, por exemplo, no Brasil, é a inflação, é as eleições, é a pré-campanha do Bolsonaro, a pré-campanha do Lula. E aí a guerra é mais um tema, não é mais aquele tema, não é mais o tema no qual todo mundo está prestando atenção. E, infelizmente, como você colocou, os ataques continuam, as batalhas continuam, a briga ali pela região em torno de Donetsk ainda não cessou e vai demorar muito para que essa situação chegue num final que as pessoas considerem como satisfatório. Mas, Valdir, assim, eu confesso que eu até meio que me desliguei um pouco também do assunto, né? No começo, quando eclodiu aí o conflito, a gente estava assistindo o Break News 24 horas, né? Exato, E você, inclusive, foi requisitado, né, diversas vezes para poder estar comentando as suas impressões, justamente por estar em loco, né, na situação. Mas o que eu te pergunto é o seguinte: mudou alguma coisa em relação às exigências para que os conflitos se encerrem? Algum dos lados já demonstrou algum tipo de cessão, né? Alguém cedendo, falou assim, não, eu estou disposto a ceder em relação a isso, porque, antes até de você responder isso, eu gostaria de fazer o adendo que a Comissão da União Europeia está cada vez mais explícita, alguns atores da Comissão Europeia, mais explícita a adesão da Ucrânia ao bloco, por exemplo, né? Então, isso é uma mudança, né, de postura que tende a colocar mais gasolina no conflito do que o contrário. Então, diante disso, o que você tem para dizer para a gente? A principal mudança que aconteceu nesse cenário de negociações foi que, em um determinado momento, se não me engano, na segunda, terceira semana do conflito, existiu alguma movimentação no sentido das delegações sentarem para conversar. Então, os ucranianos e os russos sentaram na Bielorrússia, mas a Bielorrússia não é um país neutro, não seria o melhor lugar para que os dois lados pudessem chegar a uma conclusão para essa situação. E aí eles decidiram ir para a Turquia, porque a Turquia ela desempenha um papel muito interessante nesse desenrolar de eventos, porque ao mesmo tempo em que ela não quer romper as suas relações com a Rússia,
e o presidente Erdogan, ele tem boas relações pessoais com o Vladimir Putin, ele também forneceu à Ucrânia drones que estão sendo usados pelo exército ucraniano nesse combate contra as forças russas no território do país. E a Turquia também faz Mas, parte da OTAN, né? é, Então, exato. Só que o que aconteceu? Depois de Bucha, depois dos ataques em Bucha e depois dos ataques em Kemerovo e de outros ataques dos russos no território ucraniano que atingiram alvos civis, a delegação ucraniana já não quer mais negociar. Então, antes existia a possibilidade desse conflito chegar ao fim com uma certa, digamos, imposição das demandas russas e uma concessão da parte ucraniana em relação a essas demandas, essas imposições, mas agora isso está muito longe de acontecer por conta do que ocorreu em relação a esses ataques em alvos civis e porque os ucranianos agora estão sentindo que as forças estão equilibradas. Eles podem ter alguma chance de repelir os russos em certa medida se continuar esses embates por muito tempo. e a questão da União Europeia, esses comunicados de conversas para adesão ao bloco, o que você tem de informação em relação a isso? Porque isso muda tudo, né? Isso muda o jogo. O que a União Europeia estava reticente em aceitar fazia anos, porque desde o começo dos anos 2000 a Ucrânia vinha dando alguma sinalização de que ela gostaria de fazer parte da União Europeia, mas a União Europeia nunca agia com uma certa reciprocidade aos desejos da Ucrânia. Agora eles estão respondendo de uma forma mais contundente, se preparando para a entrada da Ucrânia na União Europeia, o que até então não tinha acontecido. Eram só promessas. E agora parece que existe um movimento nesse sentido. No entanto, isso vai ser um problema muito grande para a União Europeia, porque admitindo a Ucrânia nesse estado, em que a Ucrânia não controla o seu próprio território, e em que ela tem um contencioso com a Rússia, isso pode colocar, de fato, a União Europeia em confronto com a Rússia, e quando a gente fala de União Europeia, a gente está falando ao mesmo tempo de OTAN. Por um lado, a Ucrânia ela se credenciou a fazer parte do bloco europeu justamente porque ela está resistindo à influência da Rússia no espaço pós-soviético, como nenhum outro estado foi capaz de fazer. A Geórgia capitulou em poucos dias. Ali, na fronteira ocidental da Rússia, a Bielorrússia teve uma tentativa de revolução em 2020, quando boa parte do povo bielorrusso foi às ruas para protestar contra o governo de Lukashenko, mas que acabou não dando certo. E a Ucrânia tem sido capaz de repelir ela foi capaz, na verdade, de repelir a capitulação do país quando os russos não conseguiram tomar a capital Kiev. Então, ao mesmo tempo que a Ucrânia se credencia para fazer parte do bloco europeu, o fato dela não controlar mais o seu território na sua totalidade, e eu acho que isso vai ser uma coisa que vai continuar, mesmo após o final desse conflito, eu não acho que a Rússia vá devolver territórios à Ucrânia. Eu acho que a Rússia vai manter esses territórios. E isso vai gerar uma dor de cabeça tremenda para os líderes europeus para saber que tipo de Ucrânia que eles vão aceitar no bloco agora. Vai ser uma Ucrânia que não vai ser mais aquela Ucrânia do mapa que a gente conhecia até 24 de fevereiro de 2022. Até porque no próprio bloco não existe uma posição unânime em relação à adesão. O bloco é gigantesco, né? E você tem uma retórica posta, né? Eu ouvi da boca da presidente da Comissão Europeia, e ela é uma pessoa que ela está mais no espectro ali
do talvez o correto não seja nem esquerda, né? Mas do ponto de vista dos costumes, mais liberal, vamos falar assim. Então, ou seja, ela é uma voz contra Vladimir Putin, o regime, etc. e tal. E explicitamente eu ouvi ela dizendo que já está encaminhado os passos, né, para que a Ucrânia possa aderir ao bloco. Mas isso é muito retórica, justamente pelos pontos que você elencou aí, o quanto isso traria de conflito para a União Europeia. Ou seja, teria que mudar algumas legislações do bloco, porque para ter adesão não pode existir esse descontrole, né? A falta de controle de regiões do seu próprio território. Então, teria que ter uma mudança de legislação, o que já dificultaria ainda mais. E se mudar a legislação, fazendo com que a Ucrânia possa ser integrada ao bloco, mesmo diante do conflito, isso é uma carta assinada de bater de frente com a Rússia diretamente, né? E só poderia acontecer isso quando a Europa tivesse, enfim, suficiência energética para abrir mão, né? Para, de fato, dar um cheque, colocar em xeque, né? A parceria que tem com a Rússia e tal, etc. Nem pensando tanto na questão bélica, pensando mais na questão energética, que inclusive é até o próximo ponto que eu ia pedir para você comentar, em relação ao petróleo, né? O quanto ainda isso serve, né, de arma, de barganha para a Rússia, né, diante desse conflito, porque a Europa, a gente sabe, 40%, 50% do gás que ela utiliza é da Rússia. Como é que fica essa questão? Só voltando no tópico anterior, assim, é paradoxal o que eu vou dizer aqui, mas se a Ucrânia entrar na União Europeia, isso vai representar a entrada da Rússia na União Europeia. Por curioso que isso possa parecer. Porque se a União Europeia ela está pensando na Ucrânia em termos do território que existia antes do começo dessa guerra, e hoje parte desse território está controlado pela Rússia, significa dizer que a Rússia vai acabar entrando paralelamente na União Europeia junto com a Ucrânia. É só um ponto curioso aqui para a gente... É um ponto que você trouxe que, na verdade, assim, acontecendo a adesão, a União Europeia vai ser arrastada para uma guerra com a Rússia, na verdade, né? Não a Rússia vai ser trazida para a União Europeia, porque por isso que eu estou colocando que, assim, para acontecer a adesão, tem que haver uma mudança de legislação que talvez a gente esteja sendo ingênuo, né? Que nem nós fomos lá no início, naquela conversa que nós tivemos em janeiro desse ano, onde nós concluímos que seria muito pouco provável que a Rússia tomasse as ações que ela está tomando agora. Está tomando agora. Então, será que a gente está sendo ingênuo, imaginando que, por exemplo, a União Europeia não faria um movimento ousado de falar assim, não, beleza, queremos encerrar qualquer possibilidade de conflito no continente europeu, nem que isso signifique entrar de vez no conflito. Isso vai ser uma situação muito delicada, até porque, como você colocou, são mais de 25 países que compõem a União Europeia, e é claro que existem alguns países que não vão concordar nem um pouco com isso, que não vão concordar em entrar em conflito direto com a Rússia. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a Áustria, em alguma medida, a gente pode colocar a Hungria, a gente pode colocar a República Tcheca, que são países que dependem quase que 100% da exportação, na verdade, da importação de energia vinda de Moscou. Então, essa é uma questão muito complicada. Em relação entrando já nessa questão energética que você ia mencionar, cerca de 30% do petróleo que é importado pela União Europeia, pelo bloco, vem da Rússia. Das 10 maiores empresas que exportam petróleo para os mercados europeus, 3 empresas são russas, 2 ocupando a primeira posição, seria a Lukoil e a Rosneft. Então, essa é uma situação em que, ao mesmo tempo que a União Europeia está procurando
pensar medidas de diminuir essa sua dependência criada ao longo de várias décadas em relação à Rússia, enquanto isso acontece, enquanto eles buscam essa alternativa, a gente precisa ter em mente que essas alternativas são mais caras do que a situação que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, que é justamente a construção de oleodutos e de gasodutos a partir do território da Rússia até esses mercados europeus, que transportam essas commodities para esses mercados de uma forma mais barata. Porque se você trazer petróleo de outras partes do mundo, ou mesmo gás, que seja dos Estados Unidos, ou petróleo de outras partes do globo que venham por via marítima, isso vai sair mais caro. Saindo mais caro, isso vai prejudicar o europeu, como a gente pode colocar o europeu médio. Uhum. E esses países democráticos têm muito problema com medidas que vão mexer no bolso da população. Uhum. Porque isso vai trazer insatisfação, isso vai trazer, por exemplo, a possibilidade de protestos nesses países por causa da inflação. A inflação já está muito alta. Perfeito. Então, isso vai colocar em xeque, por exemplo, a popularidade de muitos políticos. E os políticos, Exatamente. como classe, a intenção do político é se manter. Eu acho que deu. Não sei se foi só para mim ou se para vocês Não, também. travou aqui também. Mas completando o que ele ia falar, a intenção do político é se manter no poder. Né? Manter no poder, né? Exatamente. Ele vai fazer. É que nem a gente. É que nem a gente. O mesmo movimento que a gente está enxergando aqui no Brasil. Todo esse burburinho, toda essa celeuma aí que está acontecendo em volta da Petrobras, troca presidente, tira presidente, mexe no conselho, tira do conselho, é basicamente um jogo pensando no eleitoral. É basicamente isso, né? E a gente, eu não estou nem criticando o governo, porque é legítimo da parte deles tentar defender o seu mandato, tentar defender a sua base que foi construída e tentar fazer a sua reeleição, né? Agora, pensando como eleitor, pensando no bem do Estado, né, o Estado brasileiro e não do governo brasileiro, a gente deveria, como eleitor, repudiar isso, porque a Petrobras deveria ter, primeiro de tudo, ser privatizada, né, para a gente poder conseguir que o próprio mercado regule, se autorregule, né, a concorrência regule o preço, a concorrência faça com que os preços sejam competitivos e justos e tal, etc. Mas, enfim, né, o político ele está interessado em permanecer no poder, tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Quando talvez nós eleitores, né, de maneira ampla, geral, perceber esse tipo de coisa e começar a votar, não só votar, mas acompanhar, né? É desgastante. É complicado você acompanhar o seu político, o seu deputado, o seu senador, o seu presidente, e acompanhar isso de uma forma imparcial, né? Pensando que o Estado, no caso, é uma empresa. E se o governante ele toca a empresa corretamente, a gente vai pagar menos, vai ter menos custos, vai ter mais benefício, enfim, etc. A gente não conseguiu retomar o Valdir? Não conseguiu ainda. Vamos ver se já ele retoma. Deixa eu tentar chamar E assim, qual a sua visão com relação a essa questão que a gente tem da período pré-eleitoral, né, que está chegando em outubro, essa questão de recessão lá fora, especialmente nos Estados Unidos? Você acredita que essa queda de preço, tanto lá na Nasdaq, Dow Jones lá fora, como aqui também na Europa, já esteja fazendo preço com relação a esses eventos futuros? Porque eu até falei no início da nossa call aí, que em algumas leituras que eu já fiz, geralmente o mercado, obviamente isso não é um padrão, não é uma regra, mas geralmente o mercado ele antecipa esses fatos de 6 a 10 meses. O que você acha com relação a isso? Bom, Danton, você comentou isso até no início do call aí, e eu acho que você poderia responder essa pergunta muito melhor do que eu, né? Até pelo tempo que você está na bolsa aí, mas indo direto, né, dando a minha visão particular, o mercado é cíclico,
né? O mercado ele precisa de narrativas. Então, a gente sabe que esse zigue-zague, independente do evento que acontecer, vai se desenvolver o zigue-zague do mercado. O mercado ele sobe, depois ele faz uma correção, depois sobe de novo. Alguns eventos, igual o que a gente está próximo a passar aí, que é a eleição, eles tendem a acentuar o movimento de queda ou o movimento de alta. Eu acredito que aqui no Brasil, a gente, nós tivemos algumas surpresas, né, em relação à corrida eleitoral. Eu, por exemplo, no início do ano, eu estava projetando que a candidatura do Sérgio Moro fosse ser, e aqui eu estou colocando dando a mão à palmatória, né, a cara a tapa, porque eu errei nisso. Eu imaginei que o Sérgio Moro fosse ser um competidor para essas duas vertentes que são mais uma à direita com o governo Bolsonaro e uma à esquerda com o governo Lula. Então, nisso daí, eu já fui surpreendido e errei, porque não decolou, né? E a gente tem posto aí essas duas vertentes que são são inegáveis, né, como as favoritas. É Bolsonaro, do lado da direita, do governo, e o ex-presidente Lula. Eu, sinceramente, acredito que o governo tem muita força popular, então, na minha visão, o que está 60%, 65% de chance do governo ser reeleito, né? Eu acho muito difícil a candidatura do Lula ela se deslanchar, né, a ponto de conseguir bater o governo, mas em se tratando de eleição, tudo é possível. Então, essa incerteza ainda que está pairando, né, vai causar muita volatilidade ainda. Então, eu não acho que está nada precificado. Eu não acredito que esteja nada precificado ainda, tem muita água para rolar. E fora ainda o que a gente tem do cenário internacional, né, que a gente é refém disso, dos preços, os custos, inflação, juros americanos, que a gente está vendo o movimento que vai acontecer, né? Então, tudo isso vai impactar aí para a gente. E, assim, basicamente, no resumo, é o que eu tenho visto, né? Principalmente aí, eu acho que o que eu posso destacar foi essa mudança geral aí que a gente teve em relação à competição dessa corrida presidencial, né? Que, por um lado, a terceira via se esvaziou, né? Não existe essa terceira via. O próprio governador de São Paulo não quer nem mais ser governador, ele já viu que, infelizmente, para ele não tem competitividade. Enfim, acho que já consigo ver o Valdir aí de novo. Eu estava aqui, meu amigo, enquanto você retornava, eu estava enchendo aqui o ouvido do pessoal até a atração principal voltar. Conectou, Valdir? Conectou, mas parece estar instável, porque às vezes o Wi-Fi ele me tira do VPN, às vezes o VPN volta, tá estranho. Você está sendo vigiado, meu amigo. Ainda é necessário colocar esse VPN ainda, Valdir? Ainda estou usando VPN, Muito embora os links do Google não tenha nenhum problema a acessar. Entendi. E WhatsApp, Insta, tá tudo normal também já de volta. Facebook? Só o WhatsApp. O Facebook e o Instagram, ele é inacessível sem VPN. Entendi. O bicho ainda tá pegando aí, né? E o mais gozado de tudo é que com esse poderio de balístico aí que a Ucrânia vem adquirindo, né? Eu não vi um ataque, eu acho que, se não me engano, um ataque a território russo, né? Teve um episódio, há cerca de 2 meses atrás, em que a cidade fronteiriça com a Ucrânia, Belgorod, sofreu um ataque de helicópteros militares. Segundo fontes, esses helicópteros militares foram helicópteros enviados da Ucrânia.
Mas o caso não foi muito bem esclarecido pela mídia, nem pela mídia internacional, nem pela mídia doméstica. E acabou que ganhou uma aura de mistério esse incidente que aconteceu nessa cidade russa chamada Belgorod, em que instalações de processamento e refinamento de petróleo foram atacadas militarmente por esses dois veículos. No entanto, um ataque de maior escala, um ataque que tenha mais significado do ponto de vista militar, não ocorreu de fato ainda no território russo por parte dos ucranianos. E, Gui, eu acho que até, né, na linha dessa pergunta desse comentário que você fez, né, que não houve nenhum ataque da Ucrânia em relação ao território russo. Eu queria ouvir do Valdir a opinião dele de analista político, né, a opinião da pessoa que está inserida muito próximo dentro desse conflito aí. Por quê? Por que não é interessante para a Ucrânia enveredar nesse caminho de atacar o território russo? Quais são os tópicos aí que se levantaria como justificativa que dentro desse xadrez geopolítico e político, né, o que a Ucrânia quer representar ou não, por que não é interessante ela fazer isso? Do ponto de vista, talvez, simbólico, a Ucrânia ela não quer se igualar aos russos. Em que sentido que eu digo? No sentido de atacar o território estrangeiro. Perfeito. Porque uma coisa são os russos que estão atacando o território da Ucrânia. Mas a Ucrânia, o que ela tem como principal foco nesse momento é repelir as forças russas de volta para o país. Ou seja, o que isso acarreta? Isso acarreta colocar essas forças que entraram no dia 24 de fevereiro desse ano de volta às posições que elas ocupavam ali, pelo menos na fronteira entre os dois países. Seria uma espécie de contra-ofensiva. Tá? Esse, ao meu ver, é o principal objetivo do governo de Kiev no momento. É repelir, mas não atacar a Rússia. Porque se a Ucrânia atacar a Rússia, ela corre o risco de sofrer uma represália muito mais contundente do que vem ocorrendo nesses últimos 4 meses de conflito. Podendo perigar, inclusive, para uso de armas nucleares táticas. Eu acho que o único sentido da Ucrânia atacar a Rússia seria o foco diretamente em Moscou, né? E para conseguir atacar Moscou, ela teria que mobilizar uma força aérea, por exemplo, que ela não dispõe. Exato, ela não dispõe dessa força aérea, ela não dispõe, por exemplo, de um guarda-chuva protetivo da OTAN, no sentido de que, olha, se você for por esse caminho e você sofrer uma represália nuclear, a gente não vai poder te proteger. E, de fato, não vão, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, então eles não têm a obrigação. Mas a Ucrânia faz parte, aí no caso a Ucrânia faz parte da ONU. E aí existem diversos estatutos que a ONU, ela, entre aspas, proíbe, né? Porque a ONU não proíbe nada, né? Mas, enfim, o estatuto recomenda que não se use contra os amiguinhos, vizinhos, a arma nuclear. Mas, inclusive, até engraçado a gente trazer a ONU né, aqui na baila do assunto. Qual que é o papel dessa instituição hoje no tabuleiro? Tem relevância? Tem sentido a ONU? Eu posso levar a sério um comunicado que venha a ONU recomendou que faça isso. E aí? Não ri, não é para dar risada, não é para rir. É que acontece o seguinte, existe um campo nas relações internacionais chamado de Realpolitik. Perfeito. E existe também um entendimento dentro das relações internacionais que é
justamente o conflito entre grandes potências. No Conselho de Segurança da ONU, sentam-se 5 grandes potências como membro permanente. Quando você tem um conflito de interesses em que uma dessas grandes potências está envolvida, como é esse caso, que está envolvendo, por exemplo, a Rússia, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que é o único órgão autorizado pela ONU a chancelar o uso da força nas relações internacionais, você paralisa toda a ONU. Porque o órgão mais poderoso da ONU é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança está paralisado. Então, resoluções da Assembleia Geral, sugestões, recomendações, eles não vão ter efeito no campo de batalha, eles não têm efeito prático, eles têm efeito simbólico. Por exemplo, na votação que ocorreu quando 141 países, se eu não me falha a memória, condenaram as ações da Rússia, do ponto de vista de reputação, ele tem um efeito, mas no ponto de vista prático, o efeito foi zero. Não parou as atividades. Então, o papel da ONU é muito restrito quando você tem um interesse de potências grandes que são envolvidas em determinada região. Mar do Sul da China, por exemplo. O que a ONU pode fazer com relação a essa região? Praticamente nada. Praticamente nada, né? A China assenta no Conselho de Segurança também. Então, se forem votar Grã-Bretanha, França, Estados Unidos num sentido, a China e a Rússia vão para outro sentido. Sim. Então não há o que fazer. Inclusive a China até hoje ela não se posicionou, né, de maneira explícita sobre o conflito da Ucrânia, né? Ela não se posicionou contra ou a favor de ninguém. Pelo contrário, ela está tirando proveito dessa situação mais uma vez, assim como ela tirou proveito no Covid, né? Está comprando petróleo barato da Rússia. Os realistas falam que nas relações internacionais existem primos inter pares. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E esses 5 países são mais iguais do que os outros países. E essa é a realidade. E a ONU pode fazer muito pouco em relação a isso. Em relação a terminar o conflito, quando você tem um dos membros quando você tem um dos membros envolvidos num conflito que é parte do Conselho de Segurança como membro permanente, aí é difícil. É praticamente impossível. A gente falou muito do que aconteceu e do que está acontecendo. Eu queria te fazer uma provocação, tirar um pouquinho, talvez a técnica, né? Boa colocação do Marco no chat agora. Ele sendo que China faz cara de paisagem, mas está adorando a guerra. O chinês, como sempre, sabe aproveitar, né? Acho que desde a partir de Mao, talvez, né, da década de 60 em diante, a China voltou a ocupar um lugar que ela tinha deixado durante aquelas guerras do ópio, né? Por exemplo, que acho que foi quando a China ela sucumbiu, né? De fato, sucumbiu ali, porque desde sempre a China sempre foi a potência. Se a gente for pegar 1700, 1600, 1500, a China era a grande potência mundial, né? 1300, nem se fala, a China estava anos-luz na frente da Europa, tanto em relação a dinheiro, população, tecnologias, etc. e tal. Mas o que eu estava indo te colocar, meu camarada, é para a gente fazer aqui um processo de pensar no futuro, né? E aí você pode até se libertar de algumas amarras, né, técnicas que você tem. O que vai ser daqui para frente em relação a esse conflito? O que vai ser daqui para frente em relação ao poder que a Rússia tem em relação à Europa, pensando na energia? O que o governo ucraniano vai poder fazer? Os próximos movimentos que a União Europeia pode tomar, a OTAN? O que você está pensando aí adiante? Primeira coisa, em relação aos países no entorno da Rússia. A consolidação da percepção de Moscou como uma ameaça. Então, se existia dúvidas, essas dúvidas caíram por terra. Então, aquele efeito de
evitar que esses países pudessem se aproximar da OTAN, esse tipo de situação ele não vai mais acontecer. Vai acontecer o contrário. Esses países vão procurar a OTAN agora. Uhum. Inclusive países que eram relativamente neutros, como Finlândia, como Suécia. Então, esses países agora estão olhando para a OTAN com outros olhos, não mais com aqueles olhos de neutralidade que eles tinham até 24 de fevereiro desse ano. Uhum. Para a Rússia, uma condição em que ela já esteve colocada historicamente em algumas situações, que é a de isolamento ou tentativa de isolamento internacional. Isso aconteceu com relação ao bloqueio continental que Napoleão tentou impor no território europeu, incluía também o Império Russo, esse bloqueio continental. Sim. Isso também coloca uma tentativa de isolamento da Rússia, que começou quando os bolcheviques chegaram ao poder em 17, e depois da vitória na Guerra Civil, que a Rússia se viu, do ponto de vista ideológico, também isolada do Ocidente. No caso, os bolcheviques, quando o Lenin, enfim, conseguiu, né? Exato. Na Revolução de 17, a Rússia se viu relativamente isolada, Uhum. até a grande crise de 1929. E aí esses países se viram na obrigação de negociarem com a União Soviética, uma vez que eles mesmos estavam passando por uma crise muito grande. Exato. E também em relação ao que a Rússia começou a sofrer a partir de 2004, 2014, melhor colocando, aquilo foi só um ensaio. As sanções que existiam a partir daquele ano, comparadas com as de hoje, eram brincadeira. Inclusive, a Rússia teve a Copa do Mundo de 2018, então você imagina, aconteceu a anexação da Crimeia em 2014 e aí, em 2018, teve a Copa do Mundo na Rússia. Então, que tipo de sanção era aquela? Uhum. Esse tipo de situação não vai mais se repetir, pelo menos por uma década, pela próxima, por uma década, 2 décadas. Eu acho que esse tipo de concessão ao país, a Moscou, não vai mais acontecer. A União Europeia vai ter muitos problemas, porque ela vai ter que reconfigurar toda a sua matriz energética, o que também não é rápido, o que também não é barato. Possivelmente ela vai sofrer com crises de inflação periódica. É uma situação que o continente não estava acostumado a lidar, fora alguns países específicos, como é o caso da Grécia, volto a mencionar aqui. Mas em outros locais na Europa, a inflação ficava na casa de 2 a 5%. Essa é uma situação que também ficou no passado, ou vai ficar no passado, se eles quiserem realmente redirecionar a sua matriz energética. Os Estados Unidos vão tentar continuar a sua tentativa de consolidar a sua posição hegemônica e a sua parceria com seus aliados em oposição à Rússia, do ponto de vista geopolítico, mas isso é algo que os Estados Unidos sempre fizeram, fornecendo armas, que é uma coisa que eles também gostam. Os Estados Unidos, sempre quando tem um conflito, eles também lucram muito. O complexo industrial militar americano, pode ter certeza absoluta que tem muita gente com um sorriso de orelha a orelha com o que está acontecendo. E a China talvez seja o estado que saiu, a gente pode colocar como o grande vencedor desse conflito, por incrível que pareça. Não está envolvido diretamente, mas como também foi colocado pelo Marco, está assistindo de camarote isso que vem ocorrendo, tem comprado energia mais barata da Rússia, sabe que a Rússia vai ser muito mais dependente dela do que jamais foi até o presente momento, e que após a pandemia tem perspectivas de retomada de crescimento econômico, talvez em níveis similares àqueles que a gente presenciou nas últimas décadas. Isso vai colocar o país numa posição de confronto com os Estados Unidos ali num período muito breve de tempo. Então esse basicamente seria um dos cenários, né, possíveis que eu vejo a ocorrer em relação de continuidade, né? Em relação à continuidade, né? E a Ucrânia, ela vai ter um problema muito grande, porque ela não controla mais o seu território. Eu acho que essas partes ao leste e ao sul
vão se tornar o que a gente chama de fait accompli, ou seja, um fato realizado, a Rússia vai ter o controle daquelas partes e vai ficar por isso mesmo, pelo menos enquanto Putin estiver no poder. Aham. E essa questão, né, voltando a mencionar, do presidente no poder, pode durar até o ano de 2036. 2036. A próxima eleição na Rússia vai ser. 2024. A próxima eleição vai ser em 2024. E não Depois vai ter uma existe. eleição em 2030. O mandato é 6 anos, no caso. 6 anos. Foi alterado para 6 anos em 2012. Ok. 2012 foi a alteração. Bom, e não existe nenhuma perspectiva de uma força opositora que bata de frente com a Rússia Unida, né? Não A há Rússia Unida não há nada claro. Pode ser que existam movimentos nos bastidores, mas isso não chega para o grande público. Se você no for caso, falar... a Rússia Unida é o partido de qual o presidente faz parte. Né? Esse é um partido que ele foi criado em 2001. Ele é um partido interessante, porque ele é um partido sem ideologia. Ele é um partido que não tem ideologia fixa. Ele é um partido que foi criado para ajudar a administração presidencial. Ou seja, esse partido não se intitula como de esquerda ou direita, é isso que está dizendo? Não Existem tem... dirigentes que defendem pautas que aqui no Brasil seriam taxadas de direita e existem dirigentes que defendem pautas que aqui são defendidas como esquerda. Esse partido ele é um partido desideologizado. Ele é um partido... como posso colocar? Ele é um partido utilitário. Ele é um partido para auxiliar a administração do presidente. É um PMDB. É um PMDB da vida. Um PMDB russo. Acho que você. Um PMDB russo. E o Putin, então, ele é o vampirão, então. O Putin, ele é o Temer. É isso? Extrapolando um pouco as analogias, talvez possamos chegar a essa comparação, mas claro que existe uma diferença gritante entre o Temer e o Putin, mas tudo bem, mas é válido a tentativa. Não, mas acho que falando sério, eu acho que comparar o atual MDB com a configuração da Rússia Unida é muito válido. É muito válido porque realmente, independente do governo que passou pelo Brasil, vamos pegar a partir da redemocratização, né? O PMDB sempre esteve na base, ele sempre foi sustentação. Inclusive, durante boa parte dos últimos anos, a maior bancada foi do próprio PMDB, né? E no PMDB a gente tem quadro de pessoas que são, né, do extremo, de um extremo ao outro extremo, né? Então, enfim, eu acho que é uma analogia que configura, dá para poder dá para criar uma caricatura bastante interessante do que é o Rússia Unida, né? Ainda mais quando você usou a palavra utilitário. Acho que eu gostei bastante do termo que você utilizou, porque cabe bastante aí. Bom, meu amigo, eu tenho mais uma pergunta para te fazer aí, não sei se depois mais gente vai se manifestar. Eu queria que você comentasse sobre o último artigo, a última pauta que você levou lá para a FBS e pudesse trazer para a gente aí como que você seleciona isso, né? O que você tem, como que você tem feito esse recorte para poder decidir, não, essa notícia é a mais importante, isso eu vou discorrer sobre esse tema, enfim, como é que está sendo essa experiência aí de trabalhar como um editor ali, né? Porque você faz a pauta, na verdade. Eu ainda me encontro num período relativamente experimental em relação a essas matérias que eu estou fazendo. Por exemplo, eu tive uma matéria em relação à influência do consumo no produto interno bruto do país. Eu tive uma outra questão em que eu escrevi sobre a influência, ou pelo menos a esperada influência da inflação em relação à taxa de câmbio. E uma outra matéria também referente à
a questão de fuga de capitais. Está muito incipiente ainda a minha participação em relação a esses artigos. Eu tenho migrado, na verdade, de ser como uma pessoa que responde esses claims dos clientes, essas questões referentes às ordens, das quais eles têm dúvida no mercado de Forex para um escritor econômico, até porque eu também me formei recentemente num curso de pós-graduação em mercado de capitais pela PUC de Minas. Aliás, achei o curso bem interessante, inclusive. E a seleção de matérias dentro do corpo analítico da corretora, ela é feita em função do ponto de vista geral, de anúncios econômicos de grande porte, como, por exemplo, o anúncio de taxa de juros do Fed, o anúncio de estatísticas em relação ao sentimento do consumidor e a inflação na União Europeia, questões referentes ao mercado de moedas fortes, como a libra esterlina, e também notícias da Ásia relacionadas à China, relacionadas ao Japão. São anúncios de ministros, são anúncios de políticos, ou são anúncios referentes a bancos centrais que acabam geralmente influenciando bastante no spread e influenciando bastante no movimento de alguns pares de moeda, pelo menos no curto espaço de tempo. Então, nessa linha que você está trazendo, desculpa te interromper, você falou sobre essa questão aí de a percepção em relação à inflação, o impacto dentro do consumo, e a gente sabe que diversas empresas, por conta própria, uma coisa são os governos trazerem legislações que se transformam em sanções contra a Rússia. Outra coisa são empresas privadas, por conta própria, tomar a decisão de sair da Rússia, igual foi o caso do McDonald's, por exemplo, né? Igual é o caso aí de empresas de tecnologia e etc. Como que o que foi a principal mudança que você viu em relação ao custo, principalmente a questão de custo de vida, né? Para final de 2021 e agora, exatamente esse mês, esse dia que nós estamos aqui, mudou muito? Câmbio, aluguel, estadia, almoço, enfim, como que está essa questão aí para o russo, né? Assim, em termos numéricos, o que é anunciado, por exemplo, em abril, a inflação ficou na casa de 18%. A inflação de abril. A inflação do mês de maio ficou na casa de 15%, 16%, segundo anúncios do governo. Essa inflação que as pessoas estão sentindo aqui no país, muito embora a moeda russa tenha valorizado, ela permanece. Mas o que acontece é que o salário médio do russo, ele é maior, por exemplo, do que o salário médio de muitos outros países em desenvolvimento. E eu vou colocar no grupo desses países o nosso Brasil. Quando aqui você tem uma percepção de aumento de preços que fica mais ou menos dentro dessa faixa que eu coloquei. Também não dá para precisar exatamente que é 18%, que é 20%, mas certamente as coisas não encareceram mais do que 30%. Agora, no Brasil, alguns itens tiveram um aumento de pelo menos 100%. Sim, sem dúvida. E isso tem a ver com o que muita gente chama de inflação de guerra. E que, inclusive, o Joe Biden nos Estados Unidos tem falado que é uma inflação, ele chamou de inflação putiniana, inclusive. O que ocorre é que, nesses países mais pobres, a inflação é muito mais sentida do que, por exemplo, dentro da própria Rússia. Não é que aqui não tenha inflação, mas a inflação nesses países é mais sentida. Quando eu fui para o Brasil, estive lá entre maio e junho, houve uma diferença notável dos preços de tudo em relação a fevereiro. Notável. É preço de gasolina, é preço de alimento, é preço de vestuário. Então, e as pessoas reclamando
com quem eu encontrasse, as pessoas reclamavam para mim que as coisas estavam muito complicadas. Por esse E ponto de vista, a Rússia, diante de tudo que está acontecendo, ela vem se mostrando muito resiliente, né, diante do conflito. A Europa está sofrendo aparentemente muito mais do que a própria Rússia. E a Ucrânia nem se fala, né? A Ucrânia nem se fala. é uma Valdir, característica, assim, pode falar, pode falar. é uma característica até do povo russo, porque na década de 90, por exemplo, você teve entre 92 e 93 uma inflação de 2.400% Uhum. anual. E nos anos seguintes, 93, 94, você chegou aqui na Rússia, chegou-se a verificar inflações na casa de 800%, 340%. Então, essa inflação que eles estão passando hoje não se compara com o que eles viveram na década de 90. Então, para que uma situação de desconforto se crie a ponto de eles irem protestar contra o governo, eu especulo que isso só irá acontecer se os russos perceberem que eles estão voltando de fato para a década de 90, o que não está acontecendo. Entendi. As sanções bateram forte? Bateram forte, mas não bateram tão forte quanto as memórias que eles têm daquela década. E as memórias que eles têm daquela década é catastrófica. É uma situação em que o seu dinheiro num dia vale uma coisa e no outro não vale nada. É como na Venezuela. A situação da Rússia não é igual à da Venezuela. Está muito longe. Mas eu não vou dizer que as coisas não estão mais caras. Elas estão mais caras em torno dessa faixa que foi anunciada, em torno de 20%, 15% alguns produtos. Existe um determinado momento em que os eletrônicos subiram cerca de 30%, mas depois houve uma correção de preço. Eles voltaram um pouco, não permaneceu nesse estado de coisas. Então, quando as pessoas acham que, nossa, o que está acontecendo? Será que as coisas na Rússia estão desmoronando? Não estão desmoronando, mas também não vou dizer que está bom. Entendi. Você comentou aí sobre o Biden, né? E assim, a nível americano, o pessoal fala que é o pior presidente de todos os tempos em nível de rejeição, né, Valdir? Isso fica claro até nessa comunicação que tinha na época. Eu acho que você deve ter acompanhado com certeza, quando tinha um Trump da vida lá e agora com o Biden. Assim, o Putin não quer nem papo com o Biden, né? É porque o Biden, o Biden, vamos colocar o seguinte, o Biden, ele é velho na política. O Biden, ele é uma pessoa que ele representa, ele simboliza o establishment, aquela famosa palavra, establishment, o deep state americano. Então, muitos acham que o Biden ele não tem poder de direção, ele não está dirigindo o país, ele não tem condições. Quem está dirigindo o país é justamente aqueles burocratas, aquelas instituições, aqueles lobbies, aqueles interesses que sempre estiveram por trás dos presidentes americanos. Então, ele tem muito pouca personalidade na direção, na condução da política externa dos Estados Unidos. Então, essa imagem que ele passa, essa rejeição, parte muito disso também. Também tem uma questão relacionada à idade, tem uma questão relacionada a alguns eventos até curiosos, alguns vamos colocar como engraçados que aconteceram com ele, por conta da idade. Assim, então eu falo para todo mundo, assim, eu falo em offline isso aí. Eu falo, ó, tem um certo momento que as pessoas têm que entender que o melhor é descansar, sabe? Isso vale para todos. Isso vale para o Biden, isso vale para o presidente russo. Porque olha só, quando em 2000 o presidente russo tinha 48 anos. Então façam as contas. Ele vai chegar a 70. Existe um momento que a pessoa tem que entender que é hora de dar espaço para alguém mais novo. É E hora se de dar você pega espaço para quem está chegando. Exato. E se você pega os ministros dele todos, pega o Lavrov, você pega os demais lá, os caras são muito, tipo, trilhardário, né? Os caras, né? Os caras são
antigaços, né? O, Bem, o PSDB, por exemplo, no Brasil, passou um problema muito grande em relação à renovação política, porque eles insistiram no Alckmin em várias eleições. Várias eleições no Alckmin. Não surgiam figuras novas. A gente vê no Brasil, querendo ou não, tendo cada um tem a sua predileção por uma ou outra direção política, mas a gente vê agora nessas eleições a volta do tradicional no sentido de pessoas que a gente já conhecia da política do Brasil, Lula, e com a mesma Bolsonaro. ideia, né? Com a mesma cabeça, né? Quem tá aí de novo? Quem tem aí? Não tem ninguém novo. E não tem ninguém Uma, novo em muitos uma países do coisa mundo, né? Uma coisa também, Valdir, que eu acompanho você pelo Insta, eu vi que você esteve em São Paulo, você ficou bastante tempo, deu uma volta com a família lá, comeu uma rabada com a família, delícia, né? E eu com É bom. certeza, e, tipo, com certeza você deve ter algum vínculo ali de pessoas assim que sabem muito a parte de exterior, né? Internacionalização, tal. E esse pessoal que você quando veio para cá, independente se ele é direita, se ele é esquerda, enfim, o que que chegou mais para você assim, quanto à política brasileira? Olha, Porque assim, fazendo um adendo só, Valdir, se você pegar ali, se você parar para ver assim, o Bolsonaro, ele acabou que não sancionando, ele não foi contra, ele ficou em cima do muro. Claro que ele deu um depoimentinho falando que ele não concorda, tal. Eu acho que ele deveria ter se posicionado melhor, porém, a gente vê o reflexo disso no Brasil. Você vê que tipo, Putin já falou que não vai cortar o fertilizante para cá, que ele sabe que o Brasil ele coloca comida em quantas mesas no mundo, entendeu? Então, assim, o que chegou até você e o seu meio que ponto de vista quanto o Bolsonaro, ele abre aspas, bem visto, fecha aspas. Tipo, aqui na Rússia, o pessoal tem o Brasil ainda como uma característica de sempre. O que, que você fala aí? o Brasil é um país importante para a Rússia por conta do seu tamanho, por conta da sua posição na América Latina, por ser um membro dos BRICS. Então, isso independe do presidente. É claro que quando o Bolsonaro começou a fazer um movimento de se aproximar mais daqui, isso foi visto com uma certa esperança, porque até aquele momento o Bolsonaro olhava muito para os Estados Unidos como principal parceiro. Então, quando ele começou a olhar para cá, a Rússia também começou a enxergar uma certa promessa nessa relação entre os dois países, pelo menos fortalecer essas relações entre a Rússia e o Brasil. Mas é interessante a gente notar que o Lula esteve por trás da criação dos BRICS, por exemplo, em 2009. Independente de quem for ganhar as eleições de 2022, agora em outubro, eu acredito que a Rússia vai manter as relações estáveis que tem com o Brasil. Porque do lado do Bolsonaro, ele não foi crítico às ações russas nesse conflito, ele também não foi crítico ao presidente russo em particular. E no segundo momento, do lado do Lula, ele deu uma entrevista à revista Times em que ele colocou que, por exemplo, o presidente ucraniano ele é tão culpado pela eclosão do conflito quanto o lado russo, uma demonstração de que ele tem a intenção de manter relações estáveis com Moscou. Entendi. Então fica claro aí que portas abertas ainda, né, Valdir? Muito abertas ainda, né? Abertas, os dois presidentes estão deixando a porta aberta, os dois. Ah, entendi. Show de bola. Porque aqui o que mais tem é crítica, né? Pensando no macro, assim, o país com todos esses percalços aí, todos esses obstáculos, eu entendo que o país teve uma mudança e se nós não tivéssemos tido tudo isso, com certeza nós estaríamos melhor aí, com certeza.
O Danton perguntou aqui, Valdir, acredita que essa guerra alavancado o uso de criptomoedas na Rússia, as sanções bancárias financeiras SWIFT? Observação, Sim. pergunta isso, pois logo após o início da guerra, a Rússia era o terceiro país com maior número de mineradoras e era o segundo que mais adotava o Bitcoin, atrás apenas da própria Ucrânia, né? Sim, alavancou em que sentido? Alavancou no sentido de que o Bitcoin Alavancado o uso do Bitcoin. o Bitcoin se tornou uma alternativa à variação do rublo. Porque, por um lado, o rublo está forte hoje, mas o quão isso é sustentável no longo prazo? Isso é uma questão. E o Bitcoin foge dos controles governamentais. Então, alavancou sim. Inclusive, os russos estão comprando Bitcoin no mercado mais caro do que a cotação do Bitcoin, em cerca de 5% até mesmo 15% mais caro eles estão comprando. Por que eles estão comprando mais caro? Porque eles querem manter Bitcoin como moeda principal. Eu tenho visto esse tipo de movimento, entendeu? Então, em relação a esses russos que já estão com um pensamento no sentido, um pensamento mais, vamos colocar assim, sofisticado do ponto de vista financeiro, estão correndo para o Bitcoin como uma alternativa para o rublo e estão, inclusive, pagando mais caro por esse Bitcoin. Entendi. Isso já começou desde o início lá da guerra, né? Tipo, aquele papo que a gente teve. Você lembra que teve uma quantidade lá de depósitos, saques, uma coisa assim muito grande naquele período, né? Agora eu imagino agora esse pessoal que está comprando Bitcoin aí, tem até pessoas próximas que sempre adoraram Bitcoin. Eu falo, beleza, é ciclo e tal, mas, cara, é um frio, deve ser um frio na barriga, né? Absurdo, né? Caiu demais, cara. Caiu demais. Não, Você mas eles preferem acreditar no Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, do que acreditar numa moeda fiduciária. Uma moeda entendi. fiduciária, moeda fiduciária, ela está refém do governo. Hoje você faz uso tipo de criptomoeda para fazer alguma aquisição, alguma coisa aí, ou não chegou a esse ponto ainda? Eu faço transferências por criptomoeda. Estou fazendo transferências recentemente usando, inclusive, essas alternativas, Tether, Bitcoin e outras. Entendi. Isso é um parâmetro de quem você faz algum tipo de negócio aí, alguma coisa. Você faz o câmbio do rublo pro Bitcoin, do Bitcoin pro, aliás, rublo para criptomoeda, seja qual for, para depois ir pro dólar, é isso? Na verdade, é real para Bitcoin, Bitcoin para rublo. Ok, entendi. Ok. E assim, e tem saído vantajosamente, particularmente tem saído vantagem nesse momento. Uhum. Porque os russos estão com dificuldade de comprar Bitcoin. Então, quando eles têm a oportunidade de comprar, eles compram mais caro. Eles colocam um preço acima do mercado. Eles estão com Então, dificuldade justamente por conta dessas sanções, né? Acessar as corretoras, porque assim, a Rússia ela está efetivamente excluída do SWIFT, ou não? exato. Ela Está está excluído do excluída. SWIFT. Está Está excluída. excluído do SWIFT. Tá, assim. E, por exemplo, isso é uma coisa que eu não sei se você vai ter a resposta, é uma curiosidade que me surgiu agora. Como que as empresas parceiras do Brasil e da Rússia estão fazendo para poder contornar essa questão? Porque, por exemplo, a JBS é uma empresa de proteína animal que fornece enormes quantidades de carne para a Rússia. E aí, como é que está fazendo para poder pagar isso? Está pagando em petróleo? Não, né? Você sabe? A Rússia está implantando um sistema alternativo que ela vai usar justamente com esses parceiros comerciais que ela considera importantes. Fora isso, ela tem usado contas de outros estados, ela tem usado outros estados parceiros para fazer essas operações. Então, o que eu posso mencionar aqui? Posso mencionar a Armênia, posso mencionar Azerbaijão, posso mencionar os países da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão.
Então, o pagamento dessas operações são feitos por países terceiros, justamente para que ocorra essa transação financeira entre a Rússia, ponto A, e Uhum. o exportador, ponto B, seja ele qual for. Bom, a Sempre, gente tem uma sempre, brecha, então. existem brechas, A sempre gente tem existem uma linhas de... brecha, porque a Rússia foi retirada da Rússia a possibilidade de negociar através do SWIFT. Da Rússia, Porém, os Estados Unidos e a Alemanha ou a Inglaterra, ela não mencionou que outros atores internacionais estariam proibidos de fazer negócio com a Rússia, correto? Por exemplo, os Estados Unidos não mencionou que se o Brasil contornar de alguma forma o SWIFT, ele vai ser punido também. Isso não foi dito ainda. não, e eu acho que isso seria ir longe demais. E isso poderia acarretar, na verdade, num tiro no pé dos americanos. Ou seja, então a retirada da Rússia do SWIFT não foi uma medida tão grave como a gente estava discutindo que seria. Ela prejudicou os processos, ela prejudicou os processos porque os processos ficaram mais burocráticos, mais longos, mais custosos, mas não que a Rússia seja totalmente desimpedida de realizar comércio internacional. Não nesse sentido. Entendi. Isso muda muita coisa, né? Ou seja, Aliás, uma coisa importante que a gente está verificando é que a Rússia está negociando com a Índia em rúpias e em rublo, e está negociando com a China em yuan e rublo. Então, eles estão fugindo do dólar. Esse movimento está só começando. A gente está verificando uma situação em que a gente pode estar iniciando um processo de desdolarização da economia internacional. esse movimento da China e da Índia causou algum tipo de represália americana? Não. Não Esse causou. comércio bilateral Rússia-Índia, Rússia-China, nas moedas locais, não tem causado críticas, mas represália, sanção, não. E por que, por exemplo, o Brasil não tomou uma medida dessa, de negociar com a Rússia em real e rublo? Mas os BRICS estão discutindo justamente isso, os BRICS. Uhum. Nessa última reunião que ocorreu, capitaneada pela China, os BRICS estão discutindo justamente o uso de suas moedas locais no comércio bilateral. Isso seria Não, pode um não estar golpe, longe. né? Pode não estar longe o momento em que o Brasil vai pagar pelas suas importações em reais e vai usar a moeda dos seus países parceiros como moeda de troca também. Você entende que se um movimento desse se concretizasse, seria vantajoso para o Brasil? Isso poderia acarretar na valorização do real, porque o real vai ser uma moeda requisitada para fazer negócio com o Brasil. E o Brasil é um país que ocupa uma posição importante do ponto de vista de comércio de commodities. Então, se você torna o real uma moeda mais requisitada, isso vai acabar valorizando a moeda. E eu acho que nesse momento que os Estados Unidos se encontra diante de uma liderança fraca, seria um momento ideal, né? Seria um momento muito oportuno para que o BRICS fizesse um movimento desse. Porque eu acho que o principal entrave aí era os Estados Unidos com uma liderança forte, né, para poder mexer os pauzinhos. Uma vez que isso não existe, seria uma boa janela, né, para acontecer esse movimento. Seria uma boa janela para acontecer esse movimento. A gente vê também que os países dos BRICS têm entrado em um certo acordo em relação à sua oposição ao poder do G7, Uhum. que é liderado pelos Estados Unidos, mas que conta com outros países ocidentais como Itália, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá, por exemplo. Então, a gente pode estar testemunhando, é óbvio que isso vai levar muito tempo, mas pode ser o começo de um movimento de desvalorização do dólar no mercado internacional que vai ser representativo do século XXI.
Vai ser um dos grandes eventos do século XXI, se o dólar deixar de ser a maior reserva de valor internacional. Aí a gente está falando de um dólar mais barato, né? É isso que é isso que eu acredito que a maioria, não por ser justo, né? Mas pô, você pega essa relação da nossa moeda, porque a gente representa, que nem você mesmo falou, nesse âmbito de commodities, de exportação de commodities, né? Brasil, por mais que muitos falem e ajam como se o Brasil fosse um mendigo, né? Realmente eu não olho por essa maneira e eu acho que a gente está evoluindo muito nesse formato econômico aí de oferta e demanda, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa pela frente, tem muito para crescer, né? Não falo nem aí no médio prazo para se tornar um país de primeiro mundo, que eu acho que isso vai muita coisa ainda, mas eu acho que para a gente cessar muita fome aí, alimentar muita boca, eu acho que com certeza a gente tem um puta passo pela frente aí. Bom, Porque Valdir, bom, pode falar, meu amigo. Pode só falar, por ia favor. concluir, porque você tinha o privilégio americano de fazer comércio com o mundo todo, pagando na sua própria moeda, imprimindo o dinheiro que ele usa para pagar. Os outros países também iriam usufruir dessa benesse, vamos colocar assim. Ia tornar uma coisa mais leal, né? Eu Pessoal, pago e eu imprimo a minha moeda. entendi. Ô, pessoal, alguém tem alguma dúvida para bater um papo com o Valdir aí, para perguntar alguma coisa? Eugênio sempre está perguntando bastante coisa aí durante o dia. O cara que Acho está que a gente já atento. pode encaminhar para essa parte, né, Gui? Até porque eu acho que já avançou bastante aí. E agora em São Petersburgo são Quase exatamente. duas. São 2h23 da manhã. E, bom, quando eu encontro com o Valdir, quando eu tenho oportunidade de conversar com ele, a gente sempre estende, mas devido ao avançado horário, da minha parte, eu já não vou colocar mais nenhuma questão, nenhuma provocação, só mesmo agradecer pela disponibilidade aí do meu amigo em estar falando com a gente aí, respondendo as perguntas, trazendo os seus pontos de vista. Meu milhões de vezes obrigado pela disposição aí. E, bom, vamos aguardar que se o pessoal tem alguma colocação, senão a gente acho que conclui, né, Gui? Conclui, sim. Ô, Danton, você quer bater um papo com o Valdir aí? Quer fazer mais alguma pergunta? Eugênio falou muitas informações importantes. Marco Lazzarini, russos estão comprando Bitcoin e comprando terrenos, prédios, etc. Gota da Rússia. Os caras estão investindo de todos os lados aí, né? Então, Guilherme, eu acho que é agradecer mesmo, né, a disponibilidade do Valdir, todas as vezes que a gente fez esse convite aí, ele se dispôs a estar aqui conosco presente, sanando dúvidas, explicando todo esse cenário aí macro que vem ocorrendo e que vem afetando não só os países vizinhos lá próximos, mas como todo mundo, né, e até de maneira direta, a nossa bolsa aqui, que está diretamente ligada a esse projeto nosso aí de renda variável. E aí, como até o Ítalo já destacou, 2 horas da manhã a gente já está esticando um pouquinho. Mas é agradecer mesmo, Valdir, toda essa disponibilidade aí, a explicação. Foi uma excelente live aí, um excelente bate-papo, deu para esclarecer bastante. E de nossa parte, as portas estão sempre abertas aí para toda vez que quiser tá batendo esse papo aí conosco, sempre será bem-vindo. Tá ótimo, eu agradeço o convite, eu também fico sempre à disposição dos Cegas do Cerrado, aliás, vocês que me lançaram, hein? Que isso, velho. Imagina. A gente teve o privilégio e a sorte, né, de pegar o início lá, cara. Um dia depois, o negócio. Vocês pegaram o Neymar na base, né? Não, mas assim, trocando a brincadeira, mas assim, vocês, depois que eu falei com vocês do Cerrado, as coisas começaram a dar bastante certo na minha Foi vida. legal mesmo, né? Eu quero agradecer a CNN, vocês. Jovem Pan, foi para tudo quanto é lado, né? Fora econômico agora, recentemente, o cara tá voando, velho. A Daniela Brito, acho que levantou a mão aí, Dani. Você quer falar alguma coisa, Dani?
A Dani levantou aí, só que não, eu acho que deve ter sido sem querer. O Maico, Maico, você quer falar, Maico? Vamos lá. Eu queria saber, assim, eu não peguei o começo da live. Eu queria saber se o Valdir tem algum conhecimento de até onde vai esse ímpeto do Putin. Fica no Donbass ou ele vai continuar essa guerra? Porque para ele é uma operação militar, né? Não é nem guerra. Então, assim, se ele tem algum conhecimento desse objetivo do Putin bélico. Percepção. E em vista do que está acontecendo em terra, a região sul, né, incluindo ali a parte norte ali que fica fazendo fronteira com a Crimeia e o leste, vai ficar com a Rússia. Esse é o objetivo principal. Já era só isso mesmo. Bom, então é isso aí. Tô falando aqui, tava mutado, cara, perdão. Então, desculpa, pessoal. Então, Valdir, agradecer mesmo, né, essa sua dedicação de tempo aí pra gente pela terceira vez, né? A primeira foi quando aconteceu no dia seguinte, e a segunda você estava em praça pública, caiu lá na hora, parece que desligaram todas as comunicações, que acho que tinha alertado, né? Caiu bem na hora, aí nós não conseguimos concluir aí esse nosso bate-papo. A KGB tava no pé do nosso amigo. Tava no pé dele, cara. Então. Inclusive, eu vi uns comentários aqui no grupo, quando eu caí, eu vi um pessoal comentando no chat, eu tô ouvindo um barulho de um corpo sendo colocado no camburão. Eu vi vocês brincando. Não, teve até hashtag Valdir Free. Valdir livre, liberdade pro Valdir. Teve hashtag, tem que libertar o nosso amigo, porra. Alguém comentou que estava ouvindo um barulho de carro de polícia, eu vi tudo isso aí. Eu tava vendo. Não. Mas o Maico perguntou isso daí, essa live ficou gravada, e aí no início da live a gente discorre bastante dessa. O Valdir fala com mais detalhe, né, sobre essa questão aí, o que ele imagina das intenções do governo de Putin, né, para esse conflito e tal, etc. Então é legal você pegar essa live, que não sei quando que vai ser postada, né, mas no início vai ter discorrer, né, mais sobre esse assunto. Eu vou colocar no YouTube e eu mando lá no grupo depois. Tem a live da semana passada que eu solto essa, a do Valdir eu solto na próxima semana para a galera dar uma olhada também aí. Show. Beleza, Valdir, mais uma vez, obrigado em nome do projeto aí, Maicão, Daniel, que ficou até o fim, Eugênio, Marco participou do bate-papo com a gente lá na semana passada, baita bate-papo. Beleza, foi muito bom bate-papo. Baita bate-papo legal. E vamos trabalhando para trazer mais audiência para vocês aí, e eu acho que todo mundo tinha que ouvir um bate-papo desse para entender melhor, né, as coisas que acontecem ao nosso redor. E a última pergunta que eu vou te fazer aqui, ó, e o petróleo cai ou o petróleo sobe? Petróleo, a perspectiva é subir. É subir mais ainda? Hoje teve, rapidinho, não passa de um minuto, você vai sair daqui às 8h32, prometo, mas hoje teve uma reunião para poder colocar um teto para o preço do petróleo que a Rússia vende, ou seja, um preço a parte a cotação internacional e a parte a OPEP. Isso me parece um alinhamento aí, né? Um conserto, né? Um conserto. Me parece uma coisa aí positiva. Você está por dentro dessa reunião que teve hoje? Eles estão tentando fazer, de algum modo, criar um certo parâmetro a partir do qual o petróleo não passa. Eles estão preocupados com relação a qual o preço que essa commodity pode chegar. Isso tem sido benéfico para a Rússia e para os países importadores, mas não é nem um pouco benéfico para esses países que estão dependendo justamente de importar petróleo do Oriente Médio, da Rússia, enfim.
Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Bom, meu amigo, muito obrigado. Bom descanso para você aí. Desculpa atrapalhar a sua rotina. Amanhã Não, que você isso. vai levantar cedo. E, bom, te desejo boa E manda os sorte, bom relatórios descanso. para nós aí. Obrigado, que é isso. Boa sorte para todo mundo. Valeu mais uma vez. Estou à disposição. Um abraço, meu Obrigado, amigo. Fica com Deus. pessoal. Obrigado, Valdir. Obrigado a todo mundo. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Tchau, tchau.